O Senhor, a paz do Senhor seja com todos vocês. Irmãos, se eu esquecer Cida e Olinda, aqui tem 15 e 15. Eu não sei se tem 30 pessoas, mas eu trouxe um mimo para vocês hoje. E depois da primeira parte, depois que nós fizermos, vocês vão entregar. Se alguém faltar, eu comprometo depois. Consegui. Depois a gente traz para vocês, viu? Eu mando imprimir mais. A menina imprimiu só 30. Eu contei, parece que só tem 30, né? Mas eu contei rapidinho. Então vamos à nossa aula de hoje. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo está reunido com os seus discípulos. Ele está fazendo esta reunião, mas eu creio ou eu aceito essa Jesus está reunido com seus discípulos e eu acredito que essa reunião é muito triste. Essa reunião se deu antes da cruz. Antes de Jesus ser crucificado, ele se reuniu com uma reunião triste com seus discípulos. Triste por quê? Porque este é o momento de despedida do nosso Senhor. E toda despedida, dependendo da despedida, é um momento triste. Essa semana, tem umas 4 semanas atrás, que uma irmã da igreja de São Mateus disse: minha irmã, eu tive uma despedida muito triste. Eu cuidei da minha mãe 15 anos em cima da cama. E ela, na hora que eu estava trocando a fralda dela, eu falei assim: mãe, a senhora me perdoa? Ela disse assim: perdoo, filho, você nunca fez nada para mim. E aí a mãe disse: faça uma oração. E ela fez a oração. E quando ela falou amém, que a mãe falou amém, a mãe faleceu. Essa é uma despedida triste. Muito triste. Talvez seja um tipo de despedida desse tempo que o nosso Senhor Jesus está fazendo com os seus discípulos. Ele diagnosticou a alma, ele leu tudo que estava escondido na sua mente e nos corações dos seus companheiros, e ele viu que eles estavam tristes, eles estavam confusos, transtornados e muito perturbados. O Senhor Jesus percebeu isso e, na sua sabedoria, ele elaborou uma aula, um ensino sobre consolo e encorajamento para os seus discípulos. Ele ia partir, mas queria que seus discípulos aceitassem a partida como um consolo de vida e tivessem encorajados a seguir a vida sem a presença de Cristo homem. E aquela aula, ou aquele ensinamento do Senhor Jesus foi elaborado em forma de discurso muito inteligente, muito capacitado. O Senhor Jesus fez um discurso que vai desde o capítulo 14 até o capítulo 16 do Evangelho de João. E esse discurso de Jesus foi que recebeu o nome de discurso de despedida. Discurso de despedida. Gente,
essa lição para mim despedida. Essa lição para mim foi muito difícil, mas foi muito bonita. Aqui é Evangelho de João, né, 14, versículo João 14 até o 16. E aí vocês vão me perguntar, mas não me pergunte agora. Deixa a gente trabalhar. Como dizia seu Paulo Bicudo, estamos trabalhando para melhorar, né? Deixa a gente trabalhar. Vocês vão dizer, mas o capítulo 14 já não foi estudado? Claro que já. E muito bem estudado, né? Capítulo 14, mas o discurso de Jesus vai desde o capítulo 14 até o 16, conhecido como discurso de despedida. Quero fazer um parênteses com os irmãos para explicar para vocês onde foi o discurso. Quem leu a revista? Que eu também fiquei preocupada e eu disse assim, será que eu vou saber? Onde que será que foi o discurso? Aí, ó. Como é que é o título da nossa lição de hoje? Jardim. No jardim. Mas não está um título vago? No jardim. Eu disse, mas o que no jardim? Aí embaixo tem, no jardim, Cristo instrui seus discípulos. No jardim, Cristo dá uma aula para os seus discípulos. Ele faz um discurso para os seus discípulos aonde? No jardim. Então foi no jardim do Getsemane. Após a última ceia, e você dá uma passadinha no capítulo 18, que nós vamos acompanhar. Após a última ceia, o nosso Senhor Jesus Cristo desceu, saiu do cenáculo, desceu junto com seus discípulos para o outro lado. E lá estava o ribeiro de Cedron. E lá estava o jardim. Olha o versículo 18 de João. O capítulo 18 de João. Onde que está? Aqui. 18. Eu não vou mandar você ler, porque vocês não estão com o microfone. Não. Capítulo 18, versículo 1. O que é que diz? Diz assim. Ó. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Aí se está se referindo o jardim do Getsemane, quando Jesus entrou, realizou no cenáculo a última ceia. Ele saiu, desceu com seus discípulos e foi para o outro lado. Por isso nós temos no jardim parte 1. Por que parte 1? Porque a próxima, muito bem, presbítero, porque a próxima lição é jardim parte 2. A próxima lição, a última lição, quem deu foi o professor presbítero Inaldo, no capítulo 14. A próxima lição vai ser no capítulo 17, vai ser lecionada pelo professor presbítero Eldo, e é a parte 2. Qual é o assunto da próxima lição? A oração sacerdotal. Por que a oração sacerdotal não entrou no discurso de Jesus? Porque ele estava fazendo oração. E oração não é discurso. Por isso não entrou. Entenderam? Mas Jesus, até a oração, ele estava no jardim. Então vocês já entendem a lição do domingo que vem. Tudo bem. Já explicado onde estava, por que o discurso. Esse discurso de Jesus
para os seus discípulos, o discurso de despedida, pode ser dividido em 5 sessões. Poxa, mas um discurso de 5 sessões? Se Jesus tinha uma capacidade tão grande de falar, de ajuntar as coisas e falar tudo com pouco tempo, que eu li num comentário que ele levou mais ou menos uns 10 a 15 minutos para fazer esse discurso, com 5 sessões. E a primeira sessão do discurso foi justamente no capítulo 14. E o capítulo 14, quando Jesus, não vou repetir a aula do presbítero, porque foi uma aula muito bem informada, quem não veio, perdeu. E hoje, como diz Zagalo, tem que me engolir no capítulo 15 e 16, né? Porque perdeu o capítulo 14. Mas vamos dar uma recordadinha. No capítulo 14, Jesus começou o seu discurso e a primeira sessão do discurso foi a morada, lembra? A morada, que vai do versículo 1 até o versículo 4. Se eu errar aqui as referências, o presbítero Rinaldo me fala. A morada. O que ele diz sobre a morada? No céu, há muitas moradas, né? A segunda sessão do discurso foi o caminho. O caminho. Você pode olhar no capítulo 14. Vai de 5 a 15 ou 14. Eu coloquei 14, mas pode ser 15. O caminho. O que ele diz sobre o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o presbítero Rinaldo explicou sobre isso. A terceira sessão do discurso de Jesus foi a promessa do quê? Do Consolador. Lembra que ele falou do Espírito Santo? A promessa do Consolador, do outro Consolador, porque Jesus foi o primeiro Consolador. E vai do versículo 15 até o 31. Essa aula foi dada domingo passado pelo professor presbítero Rinaldo, com todas essas sessões. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 e 16. Capítulo 15 e 16. O capítulo 15 e 16, como nós já falamos, o Senhor Jesus continuou o seu discurso e vai a segunda e a terceira, a quarta e a quinta sessões, né? Que eu falei 5, aqui vai a quarta. O que vocês acham? Quais foram as sessões aqui? Qual foi? A primeira sessão, não, a videira e verdadeira. Lembra? Se você está com a revista, você vai lembrar. Se você não está olhando a Bíblia. Videira, estou colocando aqui certinho, videira verdadeira. E vai do versículo 1 até o 10. Eu coloquei até o 14. Videira verdadeira. E a quinta sessão, que nós vamos estudar hoje, vai de 5... Eu coloquei aqui 17, desculpa. Vai de 5:18 até 6, termina quanto? 33. Vê que jogo de cintura eu tive de fazer isso tudo dentro do tempo. E qual será o último título para a última sessão da nossa revista? Ou do nosso estudo de hoje?
Eu sei que é difícil para vocês. Aqui, gente, o consolo diante das tribulações. Diante das tribulações, tá bom? Então, das tribulações. Então, gente, esse aqui são as duas partes que nós temos para estudar. O consolo diante das tribulações e a videira verdadeira. Certo? Na videira verdadeira, eu falei para você prestar bem atenção, nós vamos dar uma paradinha de três minutinhos, fazer uma dinâmica, e depois da dinâmica eu vou deixar esse marcador de Bíblia como um mimo para vocês, tá? Eu estou deixando com a Cida e deixo com a Valquíria, eu deixo com ela, porque ela está fazendo. Depois eu vou... Vocês vão passando, vai tirando a sua e passando para trás para não... Isso, tá? Quem ficar sem, fala, eu fiquei sem... Agora não, depois do estudo, por favor. Porque senão vocês vão ficar olhando e não vão prestar atenção. E eu pedi para prestar atenção, e eu não posso parar para vocês ficarem lendo não, tá bom? Valquíria, eu não posso ler agora. Então, vamos lá. Só estou dando para 15... Já que nós vamos começar, eu vou apagar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui vai ser a segunda parte da lição. Vou apagar esse aqui porque já foi estudada. Agora nós só vamos estudar aqui a videira. Eu pus 5 sessões. Tá certo? Nós vamos estudar a quarta sessão, qual é a videira? Verdadeira. A videira verdadeira, que vai de 15, versículo 1, até o versículo 17. Foi o que nós entendemos que termina aqui. Pronto. Irmãos, neste mundo atual que nós estamos vivendo, um mundo globalizado, um mundo competitivo, quem for contra mim, que coloque a sua opinião. Nós estamos vivendo num mundo de competitividade. E esse mundo é tão difícil de viver, porque competir é a exigência do momento. Por isso vive essa correria de jovens e de adultos correndo para as escolas, para quê? Para competir no comércio, para competir no mundo, para ganhar primeiro lugar, para ganhar mais. Isso é correr atrás de competência, porque hoje só é competente as pessoas que produzem mais e melhor. Não é mais melhor, não. Que produz mais e melhor. Se a pessoa não produz, é considerada incompetente. E hoje ela não consegue vaga em lugar nenhum. Correto? É correto você correr atrás? É correto. Porque nós estamos no mundo. Nós temos que viver de acordo com o mundo para a nossa vida material também acompanhar a nossa vida material. Eu acho justo. Mas a competitividade, tá certo? Competitividade é muito para meu gosto. As pessoas se envolvem muito no ter
e esquece do ser. É isso que é difícil. Então nós vemos que o Senhor Jesus, quando começou o seu discurso, lá no capítulo 14, versículo 1, qual foi as primeiras palavras? Não se turbe o vosso coração. Isso no versículo 1 do capítulo 14. E o versículo 33 do 16, do capítulo 16, terminou o seu discurso, disse: estas coisas eu digo para que tenhas paz em mim. Para que passais por aflições. Isso. Então ele terminou: não se turbe vosso coração. Estas coisas eu lhe disse para que você tivesse paz em mim. Não precisa essa correria a ponto de esquecer, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Terminou no versículo 16. Notaram isso? Que se juntar as duas frases. É agora que a senhora falou. Notou agora que eu falei. Por isso que a gente tem aula. Que é para a gente entender, estudar, interpretando frases com frases, interpretando versículos com versículos e juntando as coisas para o nosso bem. Então ele disse: eu venci o mundo. Essas duas frases não são assim frases para identificação psicológicas e nem um conselho de confiança para os discípulos, mas essas frases são frases de mandamento, é um mandamento divino. Não fiquem preocupados, né? É uma exortação, é um mandamento, uma exortação. Quando Jesus estava presente, ele fazia tudo. E agora? Não fiquem preocupados, não fiquem tristes. Quando tem um pai que faz tudo, aí o pai perde o pai e a família fica perdida. E ele disse: não, no mundo vocês vão ter aflições. E Jesus estava preocupado com isso, que os discípulos não seguissem naquilo que ele tinha preparado. Justamente isso. Então, ele fez isso tudo, mas não foi um conselho de ajuda para os discípulos. Ele estava apenas exortando que eles seguissem em frente, que eles iam sair bem. Tudo bom. Vamos entrar agora eu estava falando sobre competitividade e produtividade. No mundo atual, corre-se atrás de produtividade. Competente é quem produz mais e melhor. No mundo industrial ou no mundo material. E no mundo ou na vida espiritual. Na vida espiritual. Será que Deus cobra produtividade do seu povo? Quem quer falar? Sim ou não? Cobra sim. Vamos ver, Gênesis 1, deixa eu ler aqui, Gênesis 1, versículo 27. Diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. O que é que Deus está dizendo aí? Para Deus tomar conta. Para trabalhar. Para tomar conta, para cuidar da terra que ele criou. Ele estava colocando nas nossas mãos isso aí, né? Sujeitai. Então nós vemos que ser criativo, ser produtivo, é um modo de nós refletirmos a imagem e semelhança de Deus em nós. Então Deus exigiu que nós fôssemos criativos e produtivos.
E o capítulo 15, o verso de 1 a 17, que fala sobre a videira, vai nos explicar como é que nós podemos ter criatividade, ou como é que nós podemos produzir. Isso. E esses versículos aqui é uma continuidade, do discurso de Jesus lá no jardim. Nós vamos ver, aqueles 3 meninos lá que eu dei as 3 referências, está com o microfone? Passa para eles, para mim. Quem é? A Diva, o Manuel, o doutor Sidemir. Prontinho? Então vamos lá. Eu disse que esse capítulo e esses 17 versículos vão nos ensinar como nós desenvolvemos produtividade sem sair do esmero, sem sair da corrida exagerada para ser produtivo. E essa continuação do discurso de Jesus tem a sua explicação no Velho Testamento. O Velho Testamento diz que o povo de Israel foi a videira verdadeira trazida do Egito. Escuta os 3 versículos seguidos, o que é que eles vão falar sobre a videira verdadeira lá no Velho Testamento. Leia Salmo 80, versículo 8. Quem tem? Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Trouxeste do Egito e expulsaste as nações. Leia o segundo versículo, Isaías 5:7. Presta atenção. Quem tem? Isaías. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Até aí. Então, esse povo foi escolhido por Deus para ser a videira, veio do Egito para ser a videira, para ser juiz entre o próprio povo, e eles começaram a clamar, né? Foi o que o presbítero Hinaldo leu. Jeremias 2:21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Eu mesmo te plantei. Quem plantou Israel como videira verdadeira? Deus. E esperava de Israel uma planta viçosa que produzisse frutos, mas por causa da desobediência, Israel tornou-se uma videira brava, uma videira falsa, né? Uma videira brava. Ele disse, o presbítero Hinaldo falou que seria uma videira dileta, bonita. O Manuel falou que ela tornou-se uma videira falsa. E agora, quem é a videira verdadeira? A videira verdadeira agora está concentrada na pessoa do próprio Senhor Jesus. Ele é a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Dileta, amada. Dileta e amada. Porque Deus... Dileta quer dizer amada. Amada, então, porque Deus amava Israel. Por isso ele colocou como videira. Mas Israel desobedeceu. Ao invés de ser uma videira excelente, tornou-se uma videira brava, uma videira falsa. Então Deus substituiu por a videira verdadeira,
que é o Senhor Jesus. Ele é a videira verdadeira. E se Ele é a videira verdadeira, nós vamos colocar aqui, Jesus Cristo disse, eu sou a videira verdadeira. Lá, Jesus, videira verdadeira. Lá, nós dissemos que quem plantou a videira? Deus. Então, aqui, quem será que plantou a videira verdadeira? E o Senhor e o Pai é o agricultor, né? Então, Deus Pai é o agricultor. Ele, aqui está piscando água, né? Agricultor. Deus Pai é o agricultor, Jesus Cristo é a videira, e quem são os ramos? Nós, que somos discípulos. Então ficou o quadro assim. Nós vamos estudar esse quadro aqui. Jesus é a videira verdadeira, Deus Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Por que nós? Porque ele disse, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Se nós obedecemos a Cristo, nós estamos incluídos na parte dos discípulos. Eu coloquei, não sei se deu tempo, porque eu peguei esse papel depois, mandei fazer os mimos para vocês, e só depois eu pedi para o Eduardo, está passando, já está, né? Ele já... Então, nós vemos ali, Jesus Cristo está representado na cruz. Os discípulos estão representados nós, ramos, que somos nós, né? Que são lá os ramos. E daí nós vamos ver como é que nós vamos estudar isso tudo aí. E Deus, aonde está? O agricultor não aparece, mas ele existe, né? E se nós somos os ramos, nós temos que estar ligados ao tronco, que é Jesus Cristo, para nós produzirmos frutos. Então nós vamos ver, a primeira coisa que a videira produz, uma das coisas mais importantes são os frutos. Se nós estamos ligados à videira, nós estamos ligados para produzirmos frutos. Então, nós somos discípulos colocados no mundo para produzirmos frutos. Agora nós vamos ver. Cada galho que não dá fruto, o agricultor, que é Deus, o que ele faz com o galho? Ele corta, lança, joga fora, e esse galho é lançado no fogo e é queimado. Entendeu? Se nós não dermos fruta, o agricultor vai nos cortar, jogar fora, jogar no fogo e vai ser queimado. Os irmãos vão interpretando e colocando isso na nossa vida. Se nós estivermos ligados a Cristo, nós vamos produzir frutos. Mas como estar ligados a Cristo? E nós agora podemos pensar, como é que eu vou fazer para estar ligados a Cristo? E eu coloquei alguns pontinhos aqui, os irmãos podem acrescentar mais. Nós só podemos estar ligados a Cristo quando nós temos momentos a sós com Ele. Ter momentos a sós com Jesus é ter o seu devocional pessoal com Cristo. Nós podemos orar em conjunto, nós podemos vir à igreja, vir à escola dominical, mas o meu momento devocional com Cristo é meu e dele. Essa é uma maneira de estar ligado, diretamente ligado com Cristo. Nós também podemos, além de estar ligados a Cristo, ligados ao tronco, que é Jesus, nós temos que
além dos momentos sós, nós temos que aquietar com a presença dele. Quando eu estou sozinha com Cristo, eu tenho que saber que ele está me ouvindo e fazendo aquilo que é da vontade dele na minha vida. Então eu tenho que me aquietar, ficar tranquilo com a sua presença. E também, um dos pontos é ouvir a sua voz. Muitas vezes nós pedimos, mas queremos que aquilo que nós queremos seja feito. Não ouvimos a voz de Deus. E isso é estar desligado. Ligar é ouvir a sua voz, aceitar o que Ele quer na minha vida. E por último, é obedecê-lo. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Obedecê-lo. Então nós vemos aí que estudamos um pouquinho de cada coisa, então vamos para frente. Falamos do fruto. Agora a segunda coisa que vem da videira, além dos frutos, vem o quê? Folhas, né? Vem as folhas. O que acontece com as folhas? Caem, nem sempre cai de uma vez. Elas caem à medida que elas vão secando, né? Já entrou, eu já fui em Petrolina, onde tem uma produção de uva de exportação, e embaixo é cheio de folha. As folhas vão secando e vão caindo, mas outras vão brotando, vão nascendo. Sempre a videira está cheia de folhas, porque elas estão verdes. As folhas secas têm que ser tiradas da nossa vida. E que são as folhas secas na nossa vida? São as coisas que nós fazemos e que não agrada a Deus. Então ele vai cortando. Ciúmes, inveja, e outras mais que você pode estar colocando aí no seu coração. Peça a Deus para ir tirando essas folhas secas da nossa vida. Depois das folhas secas, vem a flor. Vem a flor. E a videira tem flor? Tem. Você já viu flor de videira? Tá vendo lá? Tá longe, né? Mas eu olhei aqui, que eu tô com o mesmo desenho aqui, ó. Não vi nenhuma flor, mas tem. Flor. As flores de uma videira, quando vocês forem em algum sítio que vê plantação de uva, preste atenção. As flores de uma videira, elas não são notadas. Elas são invisíveis, são tão pequenininhas que a gente não vê. Sabe por quê? E elas duram muito pouco. Elas nascem num dia, no outro dia elas caem. Sabe por quê? Porque o propósito da flor é a produção dos frutos. Ela não está ali para embelezar a videira. Quando eu li isso aqui, que as flores são tão pequenininhas e que elas não são notadas, lembrei da gente entrando na igreja, né? Nós queremos ser flores visíveis, cada um vem mais bonito do que o outro, né? E quer se aparecer mais do que o outro. Na igreja não existe isso. Nós somos invisíveis, nós somos colocados para produzir frutos. O que deve aparecer na nossa vida são os nossos frutos, não é a nossa beleza, não é o nosso gingado, mas são os nossos frutos. Agora vamos para agora ela pode falar, ramos, né? Vamos para os ramos. Há 3 espécies de ramos. Na videira nós temos 3 espécies de ramos. Nós temos os ramos que não dá nada. E eu coloco aqui. Os ramos que não frutificam. Esses aqui não dá nada. Os ramos que dão alguns frutos. Que dão alguns.
Só que esses frutos são tão xoxinhos, são tão pequenininhos, nós chamamos, eles não são frutos que não aparecem, aqueles que a gente, até que o agricultor chega lá e joga fora, porque não vai vender, não vai comer, porque eles são tão muito xoxinhos. E nós chamamos esses frutos, esses frutos nós chamamos de frutos sem disciplina. Existe crente sem disciplina. E como existe, né? Sem disciplina, né? Que quer fazer o que bem entende. Esses também Deus deixa de lado. Eles são xoxos, eles são invisíveis, eles não são usados para nada porque eles não têm disciplina. Recebe um cargo, quer fazer o que eles querem, não quer obedecer a palavra, quer falar aquilo que eles querem falar. Esses são os frutos sem disciplina. E agora, o terceiro tipo de fruto, de ramo, é aquele que dá o quê? Muitos frutos. Então, tem aqueles ramos bonitos que dão muitos e muitos frutos, produzem muitos frutos. Irmãos, quando nós produzimos muito fruto, o agricultor, que é Deus, é glorificado na nossa vida. E o que é produzir muito fruto? É fazer a vontade de Deus, é fazer tudo o que Ele coloca nas nossas mãos para ser feito, é fazermos bem feito, de boa qualidade e com amor. Depois vem uma terceira coisinha no plantio da videira, que é a poda. Já ouviu falar na poda? Já. Precisa podar? Está na hora de você podar suas plantas? Por quê? Tira, porque ela dá outros brotos bonitos, né? Então vem a poda. E a poda somente quem produz a poda é o agricultor, né? É Deus que é o agricultor, que é encarregado de podar a videira para que elas produzam mais frutos, para que elas produzem frutos e frutos viçosos e saborosos. Por que Deus faz isso? Ele está interessado em muitos frutos ou ele está interessado na qualidade do fruto? Ele está... Eu acho que ele está interessado nos dois. Nos dois, né? Mas ele quer mais qualidade do que quantidade. Senão não existiria poda, né? E quem nos poda? Deus, Ele nos poda através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos tirar nela lições que vêm contra a nossa maneira de viver. A palavra está nos podando para que nós troquemos essa maneira de viver e vivamos uma vida viçosa diante de Deus e diante da igreja. E também Deus nos prova através de sofrimentos. Já ouviu falar isso? Deus nos prova através de sofrimentos. Ele permite que a gente passe por certos sofrimentos para a gente despertar, para a gente sentir que Ele age na nossa vida como Ele quer e não como nós queremos. E a poda é dolorosa. É a parte mais dolorosa, porque corta. E essa parte é feita por Deus. Depois vem a última parte da videira, que é o lagar. Já ouviu falar em lagar na Bíblia? Já. Pessoal que trabalha lá fala assim, o terreiro, vamos colocar o café no terreiro, vamos colocar o milho no terreiro para secar. Não é isso quem trabalhou na roça? Na Bíblia é o lagar. Agora, quando a videira
está na época da colheita, as uvas são colocadas no lagar. Na época da colheita, elas vão para o lagar, aí elas são pisadas, aí elas são trabalhadas, amassadas, para transformar em vinho. Hoje eu estou agrícola, né? Hoje eu podia ir trabalhar em qualquer sítio que eu tinha competência, pelo menos falar, né? Mas trabalhar eu não sei. Quero ver fazer. Então ela é triturada, ela é pisada, ela é amassada para ser transformada em vinho. E aí terminou o trabalho útil da videira. Gente, até aí, Jesus Cristo usou a videira como uma alegoria, tá? É uma ilustração que Jesus está dando para os seus discípulos. Essa alegoria, nós vemos que ela transformada em vinho, o que é que acontece? Aquelas pessoas chiques, que frequentam muitas festas regadas a vinhos de toda qualidade, eles ficam ali no salão na maior alegria, e a coitada da videira fica lá no fundo, sozinha, triste, sem folhas, sem frutos, sem ramos, sem nada, porque chegou a época da seca. E ela fica muito triste. Ela se deu para a alegria de muitos. Comparando Jesus Cristo como a videira verdadeira, ele ficou na cruz sozinho. Ele se deu para que nós tivéssemos a alegria da salvação. A alegoria, eu fiquei tão encantada quando eu estudei isso e vinha brotando coisas na minha cabeça. E eu disse assim, imagina Jesus falando isso para os discípulos. Eu vou para a cruz. Eu vou ficar sozinho, mas não se turbe o vosso coração. Fiquem tranquilos, porque eu vou mandar outro Consolador. Isso é que é Jesus Cristo. Ele é a nossa videira. E agora nós vamos ao nossa... Eu falei que eu ia dar para vocês o quê? Uma dinâmica. Vamos rapidinho. Entenderam o que eu falei? Falei bem explicadinho, nos mínimos detalhes. Então vamos lá. Nós vamos fazer com vocês o jogo do si. Se existe a videira verdadeira, é porque existe a videira falsa. Então nós vamos fazer com vocês, deixa eu apagar aqui. Onde eu deixei? Eu tô meia... Deixa eu apagar aqui que nós já estudamos isso tudo aqui, senão vocês vão colar. Existe a videira falsa, o jogo do si. Se existe um si verdadeiro, si partícula, né? Se existe um si falso, existe o si verdadeiro. Então eu vou perguntar a vocês, se é verdadeiro, você faz o que eu peço. Se o si foi falso, se partícula passivadora é esse aqui. Esse si aqui não é. Se esse si for falso, vocês não façam o que eu mando. Correto? Então vamos lá. Deixa eu respirar. Irmãos, bebe água, isso mesmo. Respira e bebe água. Pode falar tanto, né? Então vamos lá. Se o ramo... se Jesus é a videira verdadeira, todos fiquem de pé. Não, quem não puder não fica. Então vocês concordam que Jesus é a videira verdadeira. Pode sentar. Presta atenção. Se o ramo que não está ligado à videira, dá fruto, põe a mão na cabeça. Olha como eles prestam atenção. Não dá. Terceiro,
se o propósito da videira é ter muitos frutos, todos batem palmas. Bonito. Quarto, se o propósito da videira é a beleza da flor, levante o braço direito. Olha, e teve gente que levantou. Gente, eu disse que o propósito da videira não é a beleza da flor. É a beleza do fruto, a flor. E teve gente que levantou a mão, né? Não é a beleza da videira, da flor. O propósito da videira, estou repetindo, é a beleza do fruto. A flor cai e ela fica pouco tempo e a gente nem nota que tem flor. É um dia só e depois ela vai embora para vir o fruto. Agora vai pro quinto. Quinto, se a poda é necessária para produzir mais fruto, bata os 2 pés no chão. Isso não faz mal. Isso é só uma vez na vida, deixa eu reclamar. Foi o quinto. Sexto, deixa ele reclamar. Ele é filho, ele reclama para mim, eu brigo com ele. Sexto, se a obra da poda pertence a Deus Pai, abra os braços e segura na mão dos seus vizinhos. Não faz mal, se tivesse, fica no vizinho de trás. Último, se a poda é dolorosa, abaixe a cabeça e ore pelo seu vizinho. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é a verdade. E nós pedimos, Senhor, que Tu nos permite estar sempre ligados a Cristo Jesus. E que nós nos apresentemos a Deus como pessoas produtivas e que demos bons frutos neste mundo. Nos prepare, Senhor, para o Teu trabalho, para que os nossos frutos prevaleçam e o nosso trabalho seja feito de acordo com a Tua palavra, para glorificar o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, esta classe, para darmos continuidade ao resto do estudo da Tua palavra, exigido por nós nesta lição de hoje. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Enquanto nós vamos passar para a outra parte da lição, não se preocupe, que eu vou terminar dentro do prazo, tá bom? Falei para vocês que eu joguei muito para fazer isso tudo. João, o quê? 16. João 16. Né? Mas já vai dar o primeiro. Não, vai dar o primeiro sinal, mas ele disse que espera um pouquinho. Eu avisei que eu ia demorar um pouquinho só. Enquanto isso, as meninas que pegaram os mimos vão passando aí discretamente. Obrigada pelas meninas. João 5, 18. João 5, 18 a 6, 33. Então vamos lá, meus irmãos. Deixa elas ir passando. Isso foi um mimo que eu fiz para vocês, né? Então vamos passando. Vocês viram, os irmãos aí, que após o Senhor Jesus ter abandonado a figura agrícola da videira, ele fala agora mais diretamente do relacionamento que existe entre ele e seus discípulos. Tá bom? Esse texto aqui, de 18 até o 33 do capítulo 6, ele fala mais diretamente de um relacionamento. Ele disse lá, eu não vou ler
e nem detalhar, vocês leem em casa e vê que tudo que foi dito está dentro dos 2 capítulos, porque a gente enxugou para caber dentro do tempo. Então, ele fala diretamente no seu relacionamento entre os discípulos e ele, afirmando claramente, vocês são... Sobrou? Não, nós duas ficamos sem. Não tem E ele importância. também não ganhou. Ah, depois a gente pede a Melissa, ela tem cópia. 5. É. Foi 15. 15 e 16. 15, ai, desculpa. 15 e 16, tá certo. Isso, 15 e 16. Obrigada, linda. Eu estou correndo, né, por isso. 15 e 16. Gente, abre aí rapidinho, porque a gente só vai ter um texto para ler, viu? Nesses 2 capítulos, ele fala sobre o relacionamento com seus discípulos. Ele diz, vocês são meus amigos. E como amigo verdadeiro, o nosso Senhor Jesus deu a sua vida por nós, pelos seus discípulos, que somos nós. E obedecer a Deus é uma prova de... É o quê? É uma prova de nós agradecermos a Ele por esta amizade. Nós só somos amigos recíprocos de Cristo ou de Deus se nós obedecermos o seu mandado, né? A nossa amizade com o Senhor Jesus nos faz ligados a Ele, como os ramos estão ligados à videira. Então, estamos todos, se o ramo está ligado à videira, nós estamos interligados uns aos outros, porque ele disse que nós devemos amar uns aos outros, e nós, para estarmos unidos, nós temos que obedecer. Estaremos interligados uns aos outros, em pé de... os discípulos não foram amigos de Jesus, mas eles não estavam em pé de igualdade com o seu Senhor. Assim como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas pelo amor de Deus, não vamos querer ser Deus. Nós não estamos em pé de igualdade com Ele. Onde ele falou isso? Onde ele disse... eu vos escolhi a vós. Eu vos escolhi a vós. Não foi nós que escolhemos Deus. Foi Ele que nos escolheu. Portanto, vá e dê bons frutos. Eu vos escolhi, e Ele escolheu os discípulos, ou Ele nos escolheu, porque Ele nos amava. E nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Deus, depois nós. Então ele nos amou primeiro. Amais uns aos outros. Ao estabelecer o mandamento do amor uns aos outros, ele nos deu a referência. Qual foi a referência? Assim como eu vos amei. O novo mandamento. Gente, isso é muito importante. Nós não vamos fazer de conta que amamos os irmãos, não. Vamos amá-los assim como Deus nos amou. Um amor de primeira categoria. Não é só amor daqui para frente, não. É um amor ágape. A melhor maneira de experimentarmos o amor de Deus é amando uns aos outros. O nosso Senhor Jesus Cristo continua o discurso lá com os discípulos. Hein? Alguém falou aí? Não, é que eles estão conversando. Eu estou vendo vocês conversando lá atrás, eu penso que vocês estão querendo falar comigo, né? Então, o Senhor Jesus Cristo continuou o seu discurso falando para os discípulos sobre o mundo. Vocês leram, né, no texto, sobre o mundo, mesmo na revista, está bem explicado isso aí. Ele disse, os discípulos, o mundo, o mesmo mundo que nutre ódio pelo
Pai e pelo Filho, esse mesmo mundo odiará seus discípulos. O mesmo mundo que foi Israel lá atrás, que odiou a Deus e odiou o Filho, esse mesmo mundo vai nos odiar. O mundo não aceita de maneira nenhuma alguém que obedece os mandamentos de Deus e vivem na sua luz. Porque o que importa para o mundo são as trevas. E não vamos querer iludir que o mundo nos aceita. Vocês veem aí quantos evangélicos existem nas faculdades como diretor. Quantos evangélicos existem na política como presidente, como qualquer cargo alto. Existe vereador, mas lá em cima dificilmente sobra um. Por quê? Porque o mundo não nos aceita. Eles se importam mais com as trevas. Mas, unidos a Cristo e uns aos outros, por amor, nós seremos vitoriosos contra a oposição do mundo sem Deus. Isso é importante, gente. Se nós nos apegarmos a Cristo e nós nos unirmos uns aos outros, nós seremos vitoriosos. Eu falei no dia que eu dei aula aqui sobre a perua que estava fazendo campanha para um pastor, não o nosso pastor do nosso presbitério, porque eu acho que não ganhou, né? Porque a gente não é unido, porque se todos os crentes votassem nos evangélicos, nós mudaríamos a... Mas a Bezerra ganhou. Quem? A Patrícia. Então. Evangélica. Comunidade da Graça fez e um pastor lá da igreja coreana era candidato também a vereador. E a igreja estava fazendo campanha. Mas nós nem falamos nos nossos candidatos, porque nós não somos obrigados a falar em política, né? Então, agora, essa expressão, se nós unirmos uns aos outros por amor, nós vamos sairmos vitoriosos e seremos contra a oposição do mundo sem Deus. O capítulo 16, de 1 a 8, ele tem um verbo aí que é importante e que nós precisávamos, o verbo escandalizar. Viram no versículo 1? Leia alguém que está com o microfone, leia aí o versículo 1 do 16. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Olha, tenho-vos dito essas coisas para vocês não ficarem escandalizados. Sabe por quê? Porque o mundo faz a gente tropeçar e arma cilada contra a gente, para evitar que os seus discípulos ficassem mais desapontados e que esfriasse a sua fé, o Senhor Jesus contou todas essas coisas que nós já falamos aqui. O Senhor Jesus chamou e contou tudo. Ele falou que Pedro ia negar, ele falou que Judas ia trair, ele falou sobre a sua volta para Deus e hoje ele falou sobre o ódio do mundo. Eles seriam excomungado. Sabe o que é excomungado? É uma expressão usada mais na Igreja Católica. Excomungado é sair, é não pertencer mais o grupo da igreja. Eles seriam excomungados da vida religiosa e social de Israel, porque o mundo trabalhava entre os judeus, para os judeus não pertencer mais à nação de Deus. Eles perderiam seus empregos. Gente, quando há um corte na fábrica, quais são os primeiros que são mandados embora? Os evangélicos. Infelizmente, tem tanto crente desempregado, tem tanta igreja pedindo oração por crentes desempregados, porque são os primeiros a perderem os seus empregos. Eles seriam exilados de suas famílias e perderiam mesmo o direito de serem sepultados dignamente. Que triste, né? O mundo é capaz de fazer isso, ter um cemitério só para crente.
para não enterrar junto com os outros. Eles farão essas coisas, diz Cristo, porque eles não conhecem a mim e nem conhecem o Pai. E aí eles dão lá na lição também 2 lembretes. Muito importante. É por meio da pregação e do trabalho dos discípulos, de nosso trabalho, é que o Espírito Santo convencerá o mundo dos seus pecados. Leram isso? Através da nossa pregação, através do nosso trabalho, dos nossos frutos, é que o Espírito Santo vai convencer esse mundo dos seus pecados. E a segunda coisa é que ele diz, que essa operação do Espírito nem sempre resulta em conversão do mundo. Nem sempre convence o mundo do seu pecado. Mas o Espírito Santo age no mundo, em alguns para endurecimento e castigo eterno. Porque eles amam mais as trevas. É essa a resposta de Deus. Deus diz, o Espírito age dos 2 lados. Ele convence pelo bem e ele tira aqueles que têm o coração endurecido. Não deixa no nosso meio. É trabalho do Consolador, do Espírito Santo de Deus. Agora Jesus fala sobre a sua ida para o Pai. E avisa, que ele vai para o Pai. Os discípulos não estavam na hora entendendo. Por que agora? Por que agora ele fala que vai para o Pai? Né? Como se os discípulos não entendessem suas palavras, ele usa a ilustração da parturiente para explicar. Vocês não entendem agora, vocês estão tristes agora, mas vocês, por um pouco mais, vocês vão ficar alegres. E leia para mim, quem está com o microfone, no versículo 20 e 22 do 16. 20 e 22. Quem tiver, pode ler. 16, 20 e 22. Vamos ver a ilustração que Jesus usou para os seus discípulos. Achou? Anda. Pode ler. Nem quem está sem microfone, pode ler, que até vocês acharem. 16. De verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Gente, olha que expressão bonita, que ilustração que ele falou, né? Então, ele disse, não fique triste, porque assim como a mulher está triste, porque vai passar por dores, e quando o neném nasce ela fica alegre, assim são vocês, estão tristes agora, porque eu estou partindo para a morte, mas quando eu voltar, quando eu subir, eu mandarei outro Consolador, e vocês vão continuar alegres, e a sua alegria ninguém tirará. É isso que é importante na nossa vida. Ninguém vai poder tirar a nossa alegria de estarmos com Cristo. Jesus lhes diz que justamente por essa causa de tristeza, por causa da sua morte, eles teriam alegria do mesmo modo como a criança nasce e a mãe depois sente felicidade. Tudo então ficou muito claro para os discípulos. E aí eles aquietaram. E ele tinha razão. Quando ele falou tudo aquilo que ele vinha falando atrás. Ele tem razão. E aí Jesus foi para a cruz. E aí aconteceu a expiação de Cristo. Tudo ficou claro para os discípulos. E ele disse assim, agora todas as petições a Deus serão concedidas segundo a vontade do Pai, que é o nosso agricultor.
E com base na expiação de Cristo. Agora nós podemos aquietar, porque quando eu disse lá, entra sós com Deus e aquieta-se diante da presença do Senhor, porque todas as nossas petições serão concedidas de acordo com a vontade do Pai e com base na expiação de Cristo, porque Ele morreu por nós e ressuscitou, e é Ele que intercede por nós diante do Pai. Irmãos, o Pai ama aqueles que amam o Filho. Os discípulos aceitaram Jesus como aquele que veio e aquele que voltou para o Pai. E disse, agora vocês continuem. Vocês são meus discípulos. Conte para o mundo o que aconteceu. E os discípulos confessaram a sua fé. E numa afirmação paralela, Jesus chega ao clímax do seu discurso. E ele diz, eu lhes disse todas essas coisas para que tenham paz em mim. Não se turbe vosso coração. No mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a aplicação final, que eu tenho certeza que Jesus Cristo deu para nós e para os seus discípulos, ele disse, e assim como eu venci, vós também vencereis. Então, essa lição foi assim, um desafio na minha vida, e eu espero que seja um desafio na vida de todos nós. Me desculpe, porque eu tive que apertar para poder entrar dentro do nosso tempo. Que Deus nos abençoe e que preparemos para a próxima aula, que é uma continuidade dos discursos, só não entrou no discurso. Vão ficar de pé. Seu Wagner, hora para a gente sair, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta aula que a dona Georgina nos trouxe, que pedimos que o Senhor cuide da vida dela, que o Senhor dê a ela tempo, Jesus, inteligência, sabedoria, para que ela possa estar preparando outras aulas para nos engrandecer, nos trazer orientação, nos fazer crescer na fé, ter mais confiança em Ti, Senhor. E que possamos estar sempre ligados a Ti, Senhor, para cumprir os bons frutos, Senhor. Fica no coração de cada um, perdoe os nossos pecados, abençoe todas as escolas dominicais desse domingo, a todas as igrejas que buscam a Ti, que pregam o Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão em paz, voltem à noite.